Saudações, peregrinos! Sejam bem-vindos ao Portugal Medieval. Como muitos já me conhecem, sou Beto, arauto e peregrino deste canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês algo que é referente à era medieval e é um tema, infelizmente, muito atual, que eu posso resumir em uma única frase: não é não. Logo após nossa vinheta, vamos ao vídeo. Peregrinos, eu não sei se vocês já ouviram falar de um autor inglês muito famoso por suas obras, a forma como ele retrata a era medieval. Eu estou falando de Bernard Cornwell. Já li dele As Crônicas do Senhor da Guerra, que é contando a saga de Rei Arthur, Crônicas Saxônicas, também um conto muito fantástico. Esse livro, por sinal, foi adaptado para uma série que hoje é da Netflix, que é O Último Reino. E o que eu acho fantástico nesses livros de Bernard Cornwell é que você se sente naquela era. A riqueza de detalhes é tão grande que é fantástico, é uma imersão. E ele retrata também os casos de estupro, ou como chamar aqui em Portugal, violação. Infelizmente, muito comum na era medieval. E aí, o que é interessante é o protesto também do Bernard Cornwell, é que os personagens principais deles, mesmo nascendo e vivendo naquela época brutal, são contra esse tipo de crime. Mas existiam. Acho que eu já coloquei em alguns posts do Instagram. Era muito comum nas batalhas haver um séquito de pessoas que acompanhavam aquele exército. Entre essas pessoas estavam esposas, filhos e filhas daqueles soldados. E na batalha, quando o exército era derrotado, essas mulheres eram capturadas, estupradas, violadas e depois vendidas como escravas. E na era medieval, infelizmente, a figura da mulher era uma figura como não como pessoa, mas como uma propriedade. A mulher era propriedade do pai e depois que casava, passava a ser propriedade do marido. Ela não tinha voz, ela não tinha vez, salvo as filhas ou esposas de nobres que tinham um pouquinho de voz. Ocorria também no caso de se a filha ou a esposa de um nobre ser desonrada, aquele agressor ser condenado a sofrer a morte da mulher, que consistia em ser amarrado em uma árvore, despojado das roupas e teria seu órgão genital cortado e se era deixado lá para sangrar até morrer. Ou, quando não, quando o agressor também era um nobre, a forma de corrigir esse ataque era simplesmente casar o agressor com a vítima. E aí ele era inocente. Mas por que eu estou falando desses casos tão comuns na era medieval? Porque essa semana nós fomos aí pegos de surpresa com essa situação que ocorreu no Brasil. Sim, eu estou falando do caso da Mariana Ferrer, essa jovem influencer que foi vítima de violação
cometida pelo empresário André de Camargo Aranha. Para surpresa geral, foi inocentado sob a alegação de estupro culposo. Ou seja, ele não tinha a intenção de estuprar. Eu tive a oportunidade de ver a oitiva da Mariana Ferrer e nunca tive tanta vergonha como quando eu assisti esse vídeo onde o advogado do André simplesmente atacou de uma forma covarde e vergonhosa a vítima. E uma das questões que ele levantou seria que ela era uma pessoa promíscua, porque já havia postado em suas redes sociais fotos sensuais e basicamente ele disse que, não com palavras, mas fazendo levar a crer que a mulher que posta fotos sensuais está pedindo para ser estuprada. Bem, senhor Cláudio Gastão, eu sou formado em Direito, atuei como advogado. Talvez o senhor tenha faltado as primeiras aulas de Direito Penal, mas eu quero te deixar aqui, eu quero dividir com você um pouco do que eu sei, um pouco do que eu aprendi. E vamos lá. Aquela frasezinha, não, é a mais pura verdade. No momento em que ela diz não e você não acata, é estupro. A forma como o senhor colocou no seu interrogatório, colocando que se ela posta fotos sensuais, ela merece ser estuprada. Nas minhas aulas, o professor ele dizia até o seguinte: uma prostituta, mesmo no seu ofício, se ela diz não ao cliente e ele não acata, ele avança e força, é estupro. A esposa que diz não ao marido e ele não aceita e faz, é estupro. Uma mulher, seja sob a influência de álcool, drogas, que não pode expressar sua vontade e você tem uma relação sexual, é estupro. É revoltante. É incrível como um ato tão vil, tão nojento, porque quem faz esse tipo de ato não é um ser humano, persiste desde épocas remotas até hoje. Então, a Mariana Ferrer, a forma como ela utiliza as redes sociais, se ela posta fotos sensuais, seja vestida, seja nua, é um direito dela. Ela não está cometendo nenhum crime. Agora, um animal que acha, me perdoe, porque nenhum animal, no reino animal, nenhum animal força a sua parceira a ter uma relação sexual. Então esse monstro, não existe justificativa, não há justificativa. É um ato vil, é um ato covarde. E eu tenho nojo
de como esse processo foi conduzido, essa audiência foi conduzida. O magistrado que comandava em nenhum momento usou a palavra e exigiu que o advogado respeitasse a vítima. Todos foram coniventes com isso. E o promotor alegar estupro culposo sem a intenção. Estupro, é crime. E o Brasil, muito vergonhosamente, abre agora margem para que violadores possam alegar: eu estuprei, eu violei sem intenção. E aí eu mereço ser inocentado. Vergonha. Eu me sinto duplamente envergonhado. Primeiro, como brasileiro. Segundo, como profissional do direito. Bem, peregrinos, é isso. Perdoem aí o desabafo. Eu acho que esse vídeo é mais um desabafo. O que eu quero dizer a todos é que Portugal medieval, nós tentamos resgatar tudo que é bonito, que é lúdico, que é bom da era medieval. Mas eu quis trazer também isso, fazer essa comparação e mostrar o quanto a bárbare medieval ainda está presente nos dias de hoje. E o pior de tudo, eu acho que há um retrocesso, porque na justiça medieval, a vítima, a família da vítima, digamos, seria, no caso, ou o agressor seria executado ou pagaria-se uma indenização, o valor da honra da filha ou da esposa atacada. Mas nos dias de hoje, saber que um estuprador ataca e sai impune é revoltante. É muito revoltante. Mariana, você não fez nada de errado. Não se deixe levar pela conversa desses covardes. Continue de cabeça erguida e todos nós, peregrinos e peregrinas desse canal, estamos torcendo por você. Justiça para Mariana Ferrer.